Olá pessoal, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar aí do quinto episódio, né, que saiu aí de The Last of Us. Você que acompanhou aí o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto episódio, agora nós vamos fazer aí uma análise desse quinto episódio que saiu, né pessoal? E eu confesso pra você, foi um dos episódios mais emocionantes que eu assisti, desde quando iniciou a série, né? Eu tenho acompanhado desde o primeiro episódio, desde o primeiro capítulo, né? Pra mim, teve um significado muito forte esse episódio. Toda essa ligação aí de irmão, aquela coisa toda, nessa questão familiar. Pra quem gosta de ação, pra quem reclamou, o outro episódio não teve muita ação, esse aí então não deixa a desejar em nada, em nada. Então se você ficou curioso, ficou interessado e quer saber mais sobre o que acontece nessa série, mais especificamente nesse quinto episódio, fica comigo e vambora pro vídeo. Eu tinha falado anteriormente, né, no outro vídeo de análise que a gente fez, né, do quarto episódio, sobre essa nova personagem que foi introduzida aí na série, né, a Kathleen, né. Então assim, eu tive observando a maneira dela, a conduta dela, mais precisamente aí nesse episódio que se passou e nesse último que a gente assistiu, né, ontem. E, gente, não tem como não perceber a maneira como ela fala, como ela toma as decisões, a maneira como ela reage às coisas, as atitudes dela. Se você parar para observar a voz dela, aquela voz meio, sabe, jovem, meio infantil, adolescente, traz um ar de psicopatia, periculosidade, porque você fica pensando assim, o que você espera? Você espera uma pessoa extremamente agressiva visualmente, com um olhar agressivo, com atitudes agressivas só com seu semblante, mas não. Ela simplesmente é fria. E o modo dela falar torna isso tudo mais aterrorizante, mais assim, vamos dizer que mais chocante. Por quê? Porque a maneira dela, a maneira como ela interpreta a personagem, foi uma maravilha, gente. Não tem o que discutir, né? Daí você vê a história se desenvolver e você entende o que aconteceu lá no quarto episódio, onde ela está matando aquele médico, né? Você vê que uma coisa está interligada com a outra, né? Aí você se pergunta, por que ela matou aquele médico, aquele doutor? E o doutor disse para ela assim, mas Kathleen, eu trouxe você ao mundo, eu fiz o seu parto, você vai atirar em mim? E ela simplesmente atira, sem o menor remorso, né? Então assim, muitas perguntas ficaram. Quem era a pessoa que ela estava atrás? Quem era o Rambler? Então nesse quinto episódio, as respostas foram dadas, né? No último episódio, no quarto, a gente acordou lá com o Joel sendo acordado com uma arma na cara, né? E a menina lá sendo, né, abordada, já sendo rendida. E o que a gente percebe? O criador, né, junto com o desenvolvedor do game, eles têm uma maneira de contar a história muito bacana. Por quê? Ele consegue mostrar o que está acontecendo na série na visão dos personagens. Você vê que primeiro a história se passou na visão do Joel, né, e a menina, e depois eles colocaram a história na visão, né, dos dois irmãos lá, né, que estavam passando aquele problema que nós vamos comentar um pouco mais adiante. Então assim, a maneira como o criador desenvolve a série, como ele coloca a visão para que você veja a série em outra visão diferente, isso torna tudo muito mais elegante, muito mais bacana de assistir a série e não fica uma coisa muito sacrificante, uma coisa muito cansativa de se assistir, não é mesmo? Você pode observar que quando a Kathleen mata aquele doutor, fica uma incógnita, vamos colocar assim, uma incógnita de por que ela matou. E logo a seguir, no episódio 5, a gente já tem todo o desenvolvimento com os dois irmãos, né? A gente vê ali o irmão interagindo com o irmão e o doutor logo aparece, né? O doutor foi o cara que ajudou o menino e o irmão dele simplesmente a se esconder, a ter guarida, a ter abrigo, a fugir, né? Porque eles estavam sendo caçados. Aí entra outra questão, por que ele estava sendo caçado e por que ele estava protegendo o irmão dele? Então, a história começa a mostrar, começa a contar, quando ele mais pra frente começa a sentar numa mesa ali e conversa com o Joel, e ele diz por quê.
eu precisei fazer coisas, na verdade, eu meio que menti para você, né? Eu precisei fazer coisas que eu não queria, que eu não gostaria, né? O que ele fez? Para proteger o irmão, porque o irmão tem uma doença, né, que se chama leucemia, né, uma doença muito ruim, e não tem muitos remédios. E os únicos remédios que tinha estava no domínio e no poder da Fedra, né? Então o que acontece? Ele precisou fazer algo que ele não queria, algo que ele não gostaria, para proteger o irmão, né? Aí as coisas começam a se encaixar. Por quê? A atitude que ele teve fez ele estar na condição que ele está hoje, né? De foragido, sendo caçado por todo aquele exército, porque o Joel pergunta assim, ué, por que um cara como você está sendo caçado? Por que colocariam um exército atrás para caçar um rapaz, né? E no outro episódio a gente vê assim, poxa, a gente pensa assim, estão caçando esse cara, quem é esse cara? Tal, quem é esse cara? Quando a gente vai ver, o cara é um jovem que simplesmente mal saiu da adolescência e está desesperado tentando proteger o irmão a todo custo, né? E a série começa a mostrar, a desenvolver e faz a gente ver que existe um laço de amor. E a gente vê que a série não é só matança. Não é só matança. Tem ali uma conexão, todo um sentimento. E para mim, esse foi um episódio muito importante, porque teve ali toda uma relação de irmãos, né? Uma relação de amor, de carinho, proteção, que a gente já via vendo ali nos episódios anteriores, só que de uma forma diferente. Porque o Joel e a Ellen, simplesmente, a relação deles ainda estão desenvolvendo. E nesse episódio a gente viu claramente o quanto o Joel está envolvido com ela. O que acontece? Como ele tinha, né, simplesmente que conseguir esse remédio para o irmão, e ele tinha que dar alguma coisa para eles, né? A Fedra falou, você quer? Então você precisa dar alguma coisa pra gente. E o que ele precisava? Ele começou a trabalhar como informante. Ele foi lá, entregou o irmão da Kathleen, que naquele momento, ele era o cara que estava liderando esses mercenários aí, né? Ele foi lá e entregou para a Fedra. O que a Fedra fez? Após capturar, matou o irmão dela. Então, assim, a Kathleen, ela se tornou algo muito maior do que ela já era, a fim de caçar tudo e todos que tivessem na reta dela querendo se vingar. E assim ela fez, assim ela continuou, e assim ela fez, como a gente viu nos episódios. Ela se tornou uma caçadora impiedosa, sem dó nenhuma. Simplesmente ela chega, julga, executa e acabou. Então, para impedir e encontrar o menino, ela simplesmente impedir que esse menino tivesse acesso aos remédios, porque esse médico estava ajudando ele, dando abrigo, ajudando até nos tratamentos. Ela foi lá simplesmente matou. Por isso a gente vê aquela execução lá no 4º episódio. Então, assim, as coisas começam a se encaixar de uma maneira muito bacana. Como eu falei anteriormente, o criador da série, né, ele consegue mostrar para quem está assistindo, para nós que somos os telespectadores, de uma visão muito bacana. Ele consegue contar a história na visão de cada personagem. Digo, é claro, na visão dos personagens mais importantes que ali naquele momento, para aquela série, para aquele prólogo, certo? Então, assim, a trama começa a se desenvolver, as coisas começam a fluir, e a gente vê que eles tentam fugir, né? Eles bolam um plano ali, traçam um plano para tentar fugir pelos túneis, mas a série mostra a todo momento que está tudo tranquilo, que está tudo bem. Eles entram ali num lugar onde a gente vê que foram aprisionados pessoas ali, os infectados ali embaixo, que é onde eles ficaram por muito tempo. E o que aconteceu? Simplesmente eles viram um desenho, viram que ali era uma espécie, vamos dizer assim, uma espécie de creche, porque a gente encontra muitos desenhos na parede, a gente encontra lápis de cor, brinquedos de criança, e a gente vê ali a interação da Ellie com o menino, né? E uma coisa que chamou muita atenção foi a maneira como ela começou a interagir. Ela se apegou ao garoto, e mais pra frente a gente vai entender melhor isso. Por quê? Ela criou ali um laço de amizade, algo que ela não tinha naquele momento. Com tudo o que está acontecendo no mundo, a gente vê que não tem muitas crianças, né? Então aquilo ali para ela foi muito bacana, ela poder desfrutar daquela companhia, de ter alguém ali da idade dela, para ela poder estar ali junto, né? E
a série dá mais andamento, ela anda mais um pouquinho e eles saem dali de dentro. Os mercenários abordam eles logo ali no lugar à noite onde eles estão. Por quê? Tinha um atirador posicionado no local tático específico, né, que estava atirando neles. Então o Joey, em determinado momento, ele sai, deixa eles ali, vai até um determinado local e tenta surpreender esse atirador. Ele consegue surpreender esse atirador, mas o que acontece? Quando a Kathleen estava querendo assassinar e executar o irmão e o menino, o que acontece? Porque ela queria pegar o menino para se vingar da morte do irmão, né? Até porque ele tinha entregado o irmão dela, então ela queria essa vingança, né? E o que acontece? Nessa hora que eles estão ali, que ela está prestes a executar ele, simplesmente o chão desaba e surge ali uma horda de infectados emergindo do chão ali, centenas, quase, pode-se dizer que até milhares deles ali querendo atacá-los. E sim, atacam. E aí eles começam ali um combate noturno, atirando para lá e para cá, e o Joel continua na cabana ali na casa, tentando proteger a Ellie de longe, matando todos os que se aproximam dela, né? Infelizmente, o resultado disso não foi bom, porque eles conseguem escapar desse combate ali no primeiro momento, eles se abrigam, vão para uma casa, mas posteriormente o que aconteceu foi que o menino ficou infectado. E uma das séries que para mim foi mais impactante foi ver quando o irmão precisou assassinar o próprio irmão a sangue frio. E a gente viu que a reação dele foi tão assim, de proteção, que ele atirou, mas no mesmo momento ele não acreditou no que ele fez. Ele simplesmente não se sentiu bem e acabou tirando a própria vida. Então, pessoal, esse episódio, ele traz algumas lições, é um episódio fortíssimo. Eu gostei do episódio, né? Não foi um episódio ruim, né? Eu acredito que pessoas têm gosto, né? Outros vão falar, esse episódio não é tão legal, eu gostei do episódio X, do episódio tal. Mas esse episódio foi bom, porque a gente consegue perceber que a série não trabalha só violência, os infectados. A série trabalha o emocional, a série trabalha amor, relacionamento entre os personagens, né? Tanto que em algum momento ali, quando o rapaz levantou para simplesmente impedir que o Joel impedisse que o irmão do menino, lá o menininho, mordesse a Ellie, ele simplesmente levantou e simplesmente foi, o Joel simplesmente foi tentar proteger ela e perguntou se ela estava bem. Se fosse em outro momento, o Joel não estava nem aí, ele não queria saber disso, né? Então assim, já há uma proximidade entre os dois, já existe um pequeno laço ali entre os dois. Isso é bacana, por quê? Porque o Joel, ele se tornou um cara muito amargo por tudo que ele fez, por tudo que ele teve que fazer, e faz todo sentido, né? Porque num mundo pós-apocalíptico, as pessoas lutam para sobreviver, as pessoas lutam para fazer o melhor que podem. Então esse foi o vídeo de hoje. Nós fizemos uma análise aí mais ou menos por cima do que aconteceu. Claro que tem muito mais coisa que aconteceu ali, pessoal, mas isso foi o que aconteceu no episódio. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você faria se você tivesse um irmão e tivesse que matá-lo. Você faria a mesma coisa? Você tomaria a mesma atitude? Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve, ajuda o nosso canal. Tem muita gente chegando aqui no canal e não deixa um like, nem se inscreve. Então fique à vontade, se inscreva e até o próximo vídeo.